Bom dia a todos. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Realmente o que o irmão acabou de cantar, irmão, olha, resumiu todo o sermão de hoje. É este o povo que Deus espera. Ergamos a tocha da verdade como foi erguido em toda a história. Deus seja louvado, irmãos, por você estar aqui. Deus seja louvado por você estar aí em casa e estar nos acompanhando, que está ouvindo a palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Então, quando eu e você estamos conectados com Deus através de sua palavra, a nossa fé é fortalecida, é afirmada e edificada. Amém, irmãos? Olha, a história de eu estar aqui hoje pregando este sermão tem tudo a ver com o que eu preguei sábado passado. Estive na igreja do Chetas, não sei se eu pronunciei certo. Chetaz, isso. Estive lá sábado passado, o irmão Gilberto que me acompanhou até lá, ele depois de ouvir o sermão falou: você tem que pregar na nossa igreja sermão. Falei: será assim, se for da vontade do Senhor? E foi uma correria, porque eu estive passando agora a lição da escola sabatina para uma igreja lá de São Paulo, uma igreja querida, a igreja que me batizei lá. Falei: vamos terminar a lição, já vou correr. Aí o irmão Sebastião conseguiu ainda a tempo de me trazer, e a gente está aqui para a honra e glória de Deus. Amém, irmãos? Quantos estão com a Bíblia aí na mão? Quantos estão com a Bíblia? Vamos pegar a sua Bíblia, pegue em casa, porque ela vai ser muito bem usada, por mais que eu não vou pedir para nós lermos todo instante, devido ao tempo, mas em algumas ocasiões vou pedir para nós abrirmos a Bíblia. Mas se você quiser anotar, apesar que o meu sermão está num programa chamado Preze, então ele vai ficar só na internet, então quem quiser, anota no caderninho aí, anota a parte para você ler depois em casa e conferir. Nós não podemos ficar acreditando apenas no que o homem está dizendo aqui na frente, mas no que assim diz o Senhor em sua palavra. Então leia a Bíblia, confira em casa, porque o assunto de hoje é muito profundo. Não sei se já está passando a projeção, pode colocar a projeção. O título do sermão é o ciclo do grande conflito na história. Muitos de nós temos algumas dúvidas, vamos colocar periféricos, quando nós não entendemos bem o assunto central da verdade, o assunto central das Escrituras. E nós vamos destrinchar agora, em pouco tempo, uma parte só, vamos dizer, a pontinha do iceberg, nesse sermão de hoje. E para eu chegar à compreensão desse sermão, levou-se muitos anos. Eu vou completar agora, o ano que vem, em março, 30 anos como adventista. Então, não é fácil. Eu estou lendo agora quase a 10ª vez o livro Grande Conflito, que me ajudou a ter uma noção maior desse assunto. Então, realmente, irmãos, o que eu vou falar aqui, pode ser que alguns ainda não vai chegar até a compreensão desse tema de um modo completo agora. Isso é normal. Deus trabalha dessa maneira. Ele vai dando a luz à medida da nossa experiência com Ele. Então isso é muito importante. Mas é uma verdade essencial e crucial, não só em nossos dias, como em toda a história. Mas em nossos dias tem um elemento fundamental. Por isso que nós não podemos deixar de falar deste assunto. Então vou pedir para o jovem agora clicar aí no número 1. A história do grande conflito, ela é delineada com alguns elementos que acontecem a mesma coisa em todas as eras. Lembra que quando Salomão escreveu no livro de Eclesiastes que não há nada de novo por baixo desse sol? Já viu? Tudo se repete, a história se repete. Então realmente isso aconteceu. A história se repetiu em 3 ocasiões, se repete em 3 ocasiões, e nós dividimos aqui essas 3 ocasiões. No grande conflito, acontece sempre essas 5 etapas do grande conflito. Vocês podem ver aqui, primeiro é a plena verdade. Em algum momento da história, a verdade de Deus é claramente exposta diante do mundo. Depois desse período de plena verdade,
temos aqui o período da apostasia. E esse período da apostasia, ela vai ganhando uma forma muito vasta, mundial também. Tá certo? Então, aí a apostasia toma conta, e por muitos séculos e milênios. E aí nós temos depois o período da reforma. O período da reforma começa a ser o quê? O resgate dessas verdades, que vão sendo aos poucos, gradualmente, sendo restabelecida diante do mundo. Depois desse período de reforma, temos o período de restauração. Esse período de restauração é a última oportunidade de Deus para o mundo. Toda a verdade já foi resgatada. E aí, depois de toda a verdade ter sido resgatada, aí é dado o último momento. Ou seja, a humanidade está ciente daquela verdade, e ela tomará a decisão de querer colocar-se ao lado da verdade ou não. E o mais importante nesse aspecto, irmão, vocês vão ver na história, é que a grande maioria se coloca do lado da mentira. E quando chega esse momento, ápice da história, infelizmente, Deus é necessário, irmãos. É necessário Deus agir sua obra estranha. Porque a vontade dele era outra. Mas ele se torna obrigado pelas circunstâncias colocadas no grande conflito. Ele vem com um juízo mundial. E aí o ciclo começa de novo, e vai terminar para sempre. O terceiro bloco da história será o último. A história se repetiu 2 vezes, a terceira vez acaba. E nós estamos, para fim de notícias imediatas, nós estamos no fim desse terceiro bloco. Querem entender agora? Então vamos curvar nossa fronte e vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso eterno bom Pai, entender esse assunto, ele é magnânimo, ele é mais do que extra urgente para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação eterna. Entender como o Senhor age na história, entender como o Senhor tem a solução para a nossa vida eterna, é fundamental para a nossa compreensão. Então, ó Pai, que nesta hora o Teu Espírito esteja em nós, tirando de nós todo pensamento supérfluo, toda coisa banal e fútil seja eliminado agora de nossa visão, e possamos entender o Teu chamado para cada um de nós, dentro do Teu grande plano. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O primeiro bloco da história do mundo, ela cobre o período da criação até o dilúvio, que levou aproximadamente 2000 anos de história. Nesse período da criação até o dilúvio, aconteceu todas as etapas. É como eu falei, é impossível conseguir em 30 minutos ou 1 hora que seja, colocar detalhes desse acontecimento. Mas é importante que você investigue mais. Aqui é somente para dar um start, né? Um despertar espiritual, para que você consiga de agora em diante ter essa maturidade nessa visão. Então vamos agora, o período da plena verdade. Clica lá para nós, irmão. Plena verdade está na criação. No início, onde o homem e a mulher viviam em plena luz de Deus, sem a presença do pecado, sem a presença do mal, sem apostasia, plena luz. Olha só o que diz em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nesse ato de Deus criador, Ele trouxe para si o casal. Deus é verdade. E naquele momento o homem vivia na presença de Deus todos os dias. De acordo com o relato inicial de Gênesis, na virada do dia, Deus se apresentava ao homem e à mulher. Os anjos de Deus vinham à presença deles. E toda a verdade, toda a luz,
era colocada ali diante de Adão e Eva. Adão e Eva tinham plena certeza do que Deus tinha como propósito na vida deles. Mas, infelizmente, entrou o pecado. E com o pecado foi entrando o quê? A rebelião, a incredulidade e a apostasia logo em seguida. Vamos clicar, volte agora e clica ali na apostasia. Pode colocar, irmãos. O líder dessa rebelião chama-se Caim, na história. Caim, depois que Deus conversou com Caim, Caim fugiu da presença do Senhor como um errante no mundo. E ali ele construiu as cidades, e ali foi estabelecendo dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. Caim comandando as trevas. Deus agora, depois da morte de Abel, ele levanta um outro filho de Caim, de Adão, que levantaria como o povo de Deus. Quem foi? Sete foi quem seguiu a linhagem dos filhos de Deus. Mas o que aconteceu, irmãos? A história não para aí. Caim, sua geração foi crescendo na maldade e infelizmente, olha esse elemento da história, infelizmente, os filhos de Sete, os filhos de Deus, foi se corrompendo, diz a Bíblia. Se corrompendo de tal forma que os filhos de Deus agora estavam possuindo as filhas dos homens, e vice-versa. Esse casamento entre os incrédulos e os crentes foi se consolidando a apostasia. Uma das maiores causas de apostasia do povo de Deus é esse casamento entre incrédulos e crentes. Isso sempre foi na história e está se repetindo hoje. Não pensemos que vamos conquistar o mundo nos relacionando, nos unindo a eles. Ao contrário, é o mundo que entra na igreja. E isso aconteceu. E o que aconteceu, irmãos? Diz Gênesis capítulo 4, verso 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Matar Abel era representar uma rebelião direta contra Deus. Diretamente contra Deus. E Caim fez esse comando, dando início à apostasia. E essa apostasia se estendeu. Pode voltar, irmão. E agora vemos o período da reforma. Pode clicar. Enoque foi o principal reformador nesse período. É lógico, irmão, você deve estar pensando, mas como assim esse irmão pegou esse estudo, colocou, né? Porque você vai ver que o livro de Gênesis, irmãos, ele é muito embrionário nos conceitos. Ele é muito embrionário, por isso que é Gênesis, o começo, o início. Então o livro de Gênesis, irmãos, ele traz de uma forma muito resumida, e aí depois, no segundo bloco, nós vamos ver na parte mais estendida desse conceito. Mas Enoque, irmãos, porque ele foi a representação. Olha só o que vemos aqui em Gênesis capítulo 5, versos de 21 a 24. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. Quando Enoque viveu nesse período, se você estudar a cronologia de Gênesis, você vai ver que muito tempo depois de Sete, quarta, quinta, sexta geração, nasceu Enoque. Enoque já estava vivendo numa época de corrupção, de apostasia no mundo, muito grande. E Deus agora chama Enoque, e Enoque andou com Deus, depois que gerou a Matusalém. Enoque não pertenceu logo à família, assim, como se fosse o filho de Sete, não, foi bem depois. Você sabe que os homens viviam, né, irmãos? Quantos anos naquela época? 900 anos, 800 anos. Então depois de muitos séculos nasceu Enoque. E aqui vemos aqui, ó, e todos os dias de Enoque foram quantos anos? 365 anos. E ele tinha gerado filhos e filhas. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Enoque, irmãos, teve o trabalho de estar recuperando as verdades de Deus que os filhos de Sete já estavam perdendo. Mas agora nós vamos ver aqui um elemento importante, irmãos. É a restauração de toda a verdade. Quem foi usado por Deus no período em que teve toda a verdade? Foi Noé. Olha só, Noé e sua família. Restauração de toda a verdade. Os remanescentes de Deus. E nós vemos aqui que depois disse o Senhor a Noé:
entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim, nesta o que, irmãos? Nessa geração. Que geração era essa, irmãos? Que geração era essa de Noé, irmãos? Jesus comparou a sua geração, do tempo de Noé, com a geração o quê? A última, a de nossos dias. A geração de Noé é uma geração que só crescia maldade. E o pior de tudo, isso aí, irmão, se quiser colocar aqui, um cantinho, fica à vontade. O pior de tudo isso, irmão, no tempo de Noé, a perversidade era tão grande, irmãos, que a igreja como um todo já estava mergulhada na mundanidade, na incredulidade. Era triste nesse período de Noé. Noé pregou quantos anos, irmãos? 120 anos. Proclamando o fim do mundo, a destruição, o juízo de Deus. E a grande maioria do povo rejeitou esta verdade. Noé, irmãos, estava martelando, pregando, e o juízo de Deus estava para acontecer. E agora vem um detalhe importante, irmão, para você entender. É lógico, aqui vai ser rápido esse primeiro bloco. Mas nesse período, irmãos, a humanidade estava ali consciente de toda a luz da verdade de Deus. Existem as verdades, irmãos, pilares, centralizadoras das Escrituras, irmãos. E nós vamos precisar estudar sobre isso, não é hoje que eu vou colocar isso. Mas existem verdades centrais e outras verdades periféricas. E a verdade do tempo presente. A verdade do tempo presente, é importante você entender a diferença disso. Nós, como adventistas, pregamos todas as verdades de Deus. Vocês vão ver mais para frente. Mas a verdade essencial de Noé era o juízo que viria através do dilúvio, levando a humanidade à destruição total. E quem aceitasse o convite de Deus seria salvo. A arca era instrumento de Deus, dando oportunidade de a humanidade ser salva em seus dias. E o que aconteceu, irmãos? Depois veio o dilúvio, que foi o quê? O castigo mundial. Diz aqui em Gênesis capítulo 7, 23 e 24. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente quem, irmãos? Somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Irmãos, infelizmente o tempo não permite, mas quando estudamos esse período, nós passamos a entender muito bem quem é Deus, irmãos. Como Deus age na história, o seu amor, sua misericórdia, e a maldade que é o pecado, irmãos. Deus já tinha usado todos os recursos aqui, e nós vimos na lição dessa semana, que o homem sempre foi salvo da mesma forma. Jesus, o Filho de Deus, era pregado claramente a toda a humanidade ali. Enoque, diz lá em Judas, que Enoque viu o quê? Jesus vindo nas nuvens dos céus. Lembra dessa passagem? Então Enoque era um verdadeiro adventista, irmão, do sétimo dia, porque ele guardava as leis de Deus. Então tudo que nós cremos hoje, irmãos, Enoque e Noé já acreditava. É muita ignorância nossa achar que esses homens dessa época eram muito ignorantes, que nós éramos os mais evoluídos. Isso é mentira, irmãos. A criação deles, a magnitude da ciência daquela época e o conhecimento de Deus, sua palavra, era tal como a nossa hoje. Mas vamos lá, irmão, como eu falei, esse período aqui é um período muito embrionário, tá certo? Você só vai entender melhor agora ao conhecer o segundo bloco da humanidade. Todos estão entendendo aqui? Levante a mão, todos estão entendendo? Aí, amém, irmãos? Amém? Quem não está entendendo, eu peço humildemente, continue em oração, que Deus vai agora ajudar você a entender agora, ao entender esse segundo bloco. Vamos agora ao segundo bloco, irmãos. É o período pós-dilúvio até Jesus. Período pós-dilúvio levou-se aproximadamente também 2000 anos. Estou colocando 2000 anos assim, arredondando, irmãos. Agora, é lógico que às vezes é uns 100 anos a mais, 130 anos a mais, mas esse é o período cronológico. Período da plena verdade. Qual foi o período da plena verdade? Teve o período de apostasia, reforma, restauração e juízo mundial. Mas que juízo foi esse?
Vamos ver agora daqui a pouco, irmãos. Vocês vão entender quão profundo é esse assunto. Vamos abrir agora na plena verdade. Plena verdade, irmãos, foi no período de Noé e sua família. Pois a verdade já tinha sido toda restaurada, então Noé e sua família foram os representantes de toda a verdade exposta à humanidade. Até porque agora a humanidade toda só eram eles mesmos, certo? Tá certo, irmãos? Só foi o quê? Noé e sua família, mais 7, 8, foi toda a humanidade nesse período. Lembra que quando Deus, olha só, uma ordem de Deus que é muito clara, quando a igreja está em toda a sua plena verdade, é a ordem de Deus crescer e multiplicar. Essa ordem de crescer e multiplicar, ela está nesses 3 períodos. Adão e Eva tinham toda a verdade. Adão e Eva, Deus falou o quê? Crescer e multiplicar, encher a terra. E agora nós vemos também com Noé e sua família a mesma ordem de Deus. Deus fala aqui, abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Deus sempre teve a intenção da humanidade toda ser salva, e toda tinha que ter a verdade, e é o que aconteceu. E falou Deus a Noé e seus filhos com ele, dizendo: eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós. Essa aliança que Deus tinha com Adão e Eva, para serem um só, como seu povo, Deus reafirma agora com Noé e seus descendentes. Ou seja, tudo começa do zero agora. Volta tudo de novo. Lógico, não igual como era Adão e Eva, porque Adão e Eva não tinham a propensão ao pecado, diferente que Noé e sua família, mas eles tinham toda a luz. Agora vamos ver o período da apostasia, irmãos. O período maior de apostasia, claramente apresentado na Escritura, é o período da escravidão no Egito. Olha só o que aconteceu, irmãos. Depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito. Quem é esse rei do Egito? Aquele que tinha conduzido Jacó e sua família, os 70, a estabelecerem em Gósen, no Egito. Depois daquele período de grande fome, de 7 anos, Deus providencialmente traz seu povo para o Egito. A família de Abraão, Isaac e Jacó estava agora estabelecido. A igreja de Deus estava agora onde? No Egito. E olha só, e acontecendo que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança. Está vendo aqui a aliança de novo? Entrelaçado. A aliança de Deus nunca deixou de existir, desde Adão e Eva até nossos dias. Essa aliança é relembrada. Com Abraão, Isaac e com Jacó. E viu Deus que os filhos de Israel atentou Deus para a sua condição. Irmãos, quando a igreja, presta atenção no que eu vou dizer agora, irmãos. Quando a igreja, ela está confundida em sua história, não deixando sua marca distintiva, entrando em apostasia, irmãos, é quando ela está o quê? Perdendo os seus princípios. E assim estava acontecendo ao povo de Deus. E quando está nessa condição a igreja, o mundo estará em plena apostasia. No modo geral, irmãos, sempre Deus teve o seu povo, sempre teve os fiéis, mas de uma visão ampla da história do mundo, quando a igreja infelizmente dobra os seus princípios, a humanidade toda, quase toda, entra em apostasia. Se nós como igreja não vivermos as verdades que Deus espera que vivamos, não espere que a reforma vai vir do mundo, nunca. E é isso que aconteceu, irmãos. Pode clicar agora, irmãos, na reforma. O primeiro reformador principal desse período, quem foi, irmãos? Moisés. Com Moisés, Deus começou a restaurar as verdades que estava vivendo em apostasia o povo de Deus. E Deus fala em Números capítulo 12, versos 7 e 8. Olha só o que Deus fala de Moisés. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Como estava a casa de Deus, irmãos? Em apostasia. O povo de Israel já estava vivendo
as idolatrias do Egito e de outros povos. O sábado, a lei de Deus já estava sendo esquecida. E Deus levanta Moisés, e Deus fala para Arão e Míriam, os irmãos de Moisés, pois Moisés é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Olha só, irmãos, que lindo. Deus defendendo Moisés claramente. Assim como ele andava com Enoque, Deus andava com Moisés face a face. Deus fala aos outros profetas, dou sonhos e visões, mas com Moisés eu falo boca a boca. E como vocês não respeitaram, não tiveram temor de falar contra o meu servo Moisés, o meu reformador, o profeta que eu levanto entre vós. E agora Moisés começa um trabalho de reforma. A lei de Deus é dada nas mãos de Moisés, escrita por Deus, mas dada na mão do seu reformador, Moisés. Moisés desce e pronuncia. O povo de Deus já não guardava o sábado. Deus fala através de Moisés, diz ao meu povo, que no sexto dia é para colher o dobro do maná, e no sétimo dia para descansar. E Deus foi restaurando várias verdades, não todas. Olha só o que eu vou dizer, não todas. Porque nós, irmãos, se estamos em plenas trevas, não podemos ver a luz em sua plenitude de um momento. Precisamos de tempo. Precisamos de gradualmente crescer na luz. E quando eu entendo isso, eu entendo como agir com o meu irmão que é novo na fé. Eu entendo que ele precisa ter tempo como eu tive tempo, de crescer nas verdades de Deus cada dia, e preciso ainda crescer. Vocês estão entendendo, irmãos? Não podemos ser impacientes. Moisés foi manso, o homem mais manso que houve na terra, depois de Jesus foi Moisés, e mesmo assim ele se irou e perdeu o momento da sua paciência. Somos humanos, devemos, irmãos, ter paciência uns com os outros. É um exemplo da história desse grande reformador. Mas, irmãos, agora vamos lá no período da restauração. Qual foi o período de restauração? Quem foi o representante de todo esse período remanescente? João Batista. Por que João Batista? Olha só o que disse Jesus sobre João Batista. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Abra sua Bíblia em Mateus 11. Agora é importante a gente folhear a palavra de Deus. Por mais que está texto ali, está escrito ali, mas é aquilo, né? Eu preciso ver. Veja agora, irmãos. Há necessidade de nós vermos. Mateus capítulo 11. Quem achou diz amém. Quem não achou? Misericórdia. Vamos lá então. Mateus 11, versículo 9 a 11. Jesus fala de João Batista. Olha só o que ele disse. Mas para que foste sair? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da sua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Irmãos, isso é profundo. João Batista estava preparando o que, irmãos? O caminho do juízo final. Quem sabe você nunca viu essa verdade nesse ângulo, irmãos. João Batista representou o remanescente de Deus. Quer ver isso, irmão? Evidência? Quem foram os discípulos de Jesus? A maioria foram dos que seguiram João Batista. Um exemplo dele foi André. André, quando viu Jesus ali anunciando as boas novas, o que André falou para João? João, será que este é aquele? Vai, disse João Batista, vai, porque é por ele que eu vim. Eu nasci preparado para apresentar ele. E André, mais do que depressa, vai, chama seu irmão e se torna discípulo de Jesus. Irmãos, nós nesse mundo representamos João Batista. Por isso que Malaquias fala que antes que venha o Senhor, é necessário vir o Espírito de Elias. O que é esse Espírito de Elias? De acordo com Malaquias, é os João Batistas que virão nesses últimos dias.
Eu falei que esse assunto é muito amplo. Mas João Batista representa o remanescente de Deus no fim da história. Quer ler isso? Lê no Desejar das Nações. Ellen White fala que Deus suscitará João Batista como em nossos dias, que é o seu povo remanescente. Nós somos os João Batistas modernos, que preparará o caminho para o juízo final, nesse tempo de Jesus. Olha só o que eu vou dizer, irmãos. Eu estou passando verdade assim muito rápido, irmãos. Você tem que estar assim, tem que estar totalmente aqui ligado, irmãos, senão você não vai entender. Ellen White fala, Desejar das Nações, irmãos, que o mundo no tempo de Jesus estava tão preparado para o juízo final como foi no tempo de Noé e como em nossos dias. O mundo estava em plena apostasia. A igreja, irmãos, já estava cedendo todas as verdades que tinham sido ensinadas. Grande parte da igreja estava em apostasia, seus líderes e o povo em geral. João capítulo 1, irmãos, é muito profundo o capítulo 1 de João. Mas João 1 fala que Jesus veio para os seus, e os seus o quê? Não receberam. A igreja não recebeu, a igreja como um todo. Mas somente 12 homens, diferente um pouquinho do tempo de Noé, 12 homens o receberam. E dali surgiu a igreja. João Batista preparou o caminho do Senhor. E agora, irmãos, depois da restauração, vem o que, irmãos? Depois da igreja toda ter o conhecimento da verdade, e o mundo estava também com conhecimento da verdade, agora é necessário vir o juízo de Deus. E qual foi o juízo de Deus, irmãos? Você já viu isso? A crucifixão foi o juízo final de Deus nesse período. Diferente do primeiro e diferente do que será o terceiro. Mas esse foi o juízo de Deus para toda a humanidade. Você já leu dessa forma Isaías 53? Olha só, abra sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53. Você vai ver agora aqui, irmãos, o juízo mundial acontecendo, irmãos. O castigo mundial aconteceu agora. Só que tem um detalhe diferente dos dois, do pré e do pós. É que esse juízo, irmãos, ele abrangeu para todos os tempos. Olha só, Isaías 53, versículos 5 e 6. Diz aqui: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Transgressões nossas para quem, irmãos? Para quem? Para quem seria, irmãos? Para toda a humanidade. E olha só o que ele diz ainda: e moído pelas nossas quem? Nós, a humanidade, a iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados. Nós quem aqui, irmãos? Toda a humanidade, irmãos. O juízo é mundial. E diz aqui: e toda a humanidade andava desgarrada como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, irmãos. A obra redentiva de Cristo na cruz foi o ato de Deus lançar como castigo a humanidade. Só que não caiu sobre o mundo, caiu sobre aquele que representou o mundo inteiro. Quem foi, irmãos? Jesus, o Filho de Deus. Nele foi lançado o castigo que traz paz à humanidade. É profundo, irmãos. Quem sabe você nunca viu dessa forma, mas essa é a verdade essencial do Evangelho. A salvação não foi destinada a um povo só, a um grupo seletivo, mas para todos. E se Cristo não morresse naquela hora, a humanidade toda deveria ser destruída para sempre. É muito profundo. Quando Cristo veio, o mundo estava preparado para uma destruição plena. Mas em vez de vir essa destruição como dilúvio, veio como em Cristo, salvando-nos individualmente, mas salvando e evitando a destruição plena do mundo. Mas agora vamos ao terceiro bloco. Agora nós temos também da igreja primitiva, até quando?
até a segunda vinda de Jesus. Eu estou preparando um outro sermão que vai tratar só do terceiro bloco, com mais detalhes. Mas agora que você ouviu o primeiro bloco, mas ouviu também o segundo bloco, já entendeu mais um pouco o primeiro bloco. Você vê que a história se repetiu em nuances diferentes, mas a mesma essência. E agora nós vamos ver aqui, irmãos, que dessa era da igreja primitiva até a volta de Jesus também passará por essas mesmas etapas. É impressionante, irmãos. Há um período de plena verdade, há um período de apostasia na história, há um período de reforma, há um período de restauração e haverá um período do juízo mundial. Está preparado para ouvir esse bloco? Porque esse bloco é a nossa geração. Essa é a nossa geração. E você vai se encontrar nesse último bloco, de uma ou de outra maneira. Vamos passar, irmão. Primeiro, plena verdade. A igreja primitiva viveu em plena verdade. Deus começa de novo. Se você estudar Daniel, capítulo 8, capítulo 9, você vai ver que Deus deu quantos anos para a sua igreja? 490 anos. As 70 semanas, irmãos, é mais do que uma profecia cronológica. Ela tem uma implicação eterna. Deus tinha dado à sua igreja, que era o povo de Israel, o período para ser recuperado e restaurado. Mas rejeitaram o convite de Deus. E o último grito do convite de Deus foi quando? Na morte de Estevão, no ano 34 de nossa era. Dali em diante, Deus teve que começar de novo o seu povo. Assim como começou com Adão e Eva, começou com Noé, Deus começa agora com 12 homens. Uma nova história. A igreja agora está vivendo em toda a verdade, porque Jesus é verdade. Mas olha só o que diz João capítulo 16, verso 13. Olha o que Jesus fala sobre o papel do Consolador. Ele diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Está vendo, irmãos? De novo, verdade plena em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Quando foi toda a verdade, irmãos? Páscoa, acabou, Jesus foi crucificado, Jesus ressuscita ao terceiro dia. Após sua ressurreição, ele fica quantos dias com a igreja? 40 dias. E ele fala: vocês devem ir agora ao cenáculo, ao templo, e esperar o cumprimento da promessa. O que eu falei em João 16 vai se cumprir agora, em nossos dias. E aconteceu, a igreja ficou 10 dias em oração, buscando o poder do alto. E veio o que, irmãos? No 50º dia, 50 dias depois, chamado Pentecostes, veio o derramamento do Espírito Santo em plenitude sobre os 12 e sobre aqueles que estavam ali, dando um total de 120 membros. 120 anos levou Noé pregando, 120. Os números, irmãos, não são à toa na Bíblia. Os números têm um papel representativo. 3, 7, 10 mil, 120, 12, 144 mil, que é 12 vezes mil. Enfim, os números têm muita importância. Elas representam, elas simbolizam, elas mostram. Mas olha só o que acontece, irmãos. A igreja apostólica recebeu toda a luz, toda a verdade. Todas as verdades que eu e você cremos hoje, a igreja apostólica já cria. Tanto é que nós somos o povo que restaurou toda a verdade que está escrito em toda a Bíblia. Não era difícil para Pedro, para Paulo e muitos outros. Mas vem agora o período da apostasia. Clica aí, irmãos, para nós, apostasia. Esse período, o líder representativo, quem é, irmãos? O chifre pequeno. Assim como Caim foi a representação da rebelião, da apostasia, o chifre pequeno também é apontado. Daniel capítulo 8, verso 12, diz o quê? E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo. E por causa da transgressão, e lançou o quê, irmãos? A verdade, por quê, irmãos? Por terra. E fez e prosperou. Prosperou quanto tempo, irmãos? Séculos e séculos de apostasia. O chifre pequeno, representando o poder de Roma, e mais especificamente, Roma papal, levou a humanidade a plenas trevas.
Muitas das verdades, uma delas que eu vou citar agora, é o que eu estou fazendo aqui, não poderia fazer. Pregar a Bíblia na língua materna. Só podia pregar na língua santa do latim. Só o clero poderia pregar o evangelho, não os leigos. Reunião só poderia ser no templo, não nas casas. Tudo que a igreja vivia apostólica, o chifre pequeno foi derrubando. Timóteo, Paulo fala em Timóteo que só há somente um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Só há um intercessor. A verdade foi lançada por terra, agora podia ter vários santos, vários intercessores. Não era mais só Jesus. A lei de Deus foi abolida. Jesus guardou toda a lei. Ele diz: eu não vim para abolir a lei, sim, vim para cumprir. E agora, no período de chifre pequeno, a lei de Deus também é lançada por terra. Agora não era mais necessário guardar a lei. E uma lei foi posta no lugar do mandamento de Deus. E assim foram muitas outras situações. Foi levando a apostasia plenas trevas. A igreja estava unida com o mundo. Houve só um remanescente, um povo afastado, que eram os valdenses, que nem mais fazia mais influência no mundo. Era a igreja escondida no deserto. Mas na plena população do mundo estava quem, irmãos? A apostasia do chifre pequeno. Por isso que eu falei que eu tenho que ter um sermão só sobre contar esse terceiro bloco, que a história é grande, é longa. Mas olha só o que acontece, irmãos. Vem agora a reforma. E o exemplo, o principal reformador desse período, quem foi, irmãos? Martinho Lutero. Martinho Lutero levanta a verdade, mas não só foi ele, nem ele foi o primeiro. Na história, quem foi o primeiro reformador conhecido? John Wycliffe, lá na Inglaterra. Deus depois levantou John Hus, lá outro reformador da Moêmia. Interessante que quando pegaram John Hus para ser queimado em praça pública pela igreja, quando John Hus estava para ser morto, ele fala: vocês podem matar um ganso, mas um dia vai se levantar uma águia e vocês não vão conseguir tocar nele. E se cumpriu a profecia de John Hus. Naquele momento ele foi um profeta de Deus, naquele momento, ao falar para os algozes inimigos, que o Hus quer dizer ganso. Então eles mataram John Hus na fogueira, mas não conseguiram tocar em Martinho Lutero. O mundo inteiro queria matar Martinho Lutero, mas Deus tinha usado John Hus para profetizar a vida de Martinho Lutero, e aconteceu. Martinho Lutero, o grande reformador. Isaías 58, verso 12. O que diz lá em Isaías 58, verso 12? E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas. As verdades de Deus que tinha sido lançado por terra, porque por terra vai tudo ruína, né, irmão? Então as verdades já estavam em ruína. Deus levantaria esses homens que edificarão as antigas ruínas. E levantará os fundamentos de geração em geração. Está vendo? Gradualmente. Deus não começou a obra de reforma e não terminou no tempo de Moisés. Deus esperou chegar até João Batista para ter toda a luz. Assim, a semelhante modo, não tinha toda a luz Martinho Lutero. Martinho Lutero não pregava a lei de Deus claramente, não guardava o sábado, e muitas verdades que nós queremos hoje, mas a justificação pela fé foi a bandeira inicial dele. Ellen White fala no livro Grande Conflito que Martinho Lutero não chegou nem metade do conhecimento que John Hus já tinha. John Wycliffe. Ele desenvolveu uma linha teológica muito mais profunda que Martinho Lutero. Só que os livros de John Wycliffe ficou soterrado. Parte da verdade só pôde ser divulgada. Mas quando chegou Martinho Lutero, o que ele pregou foi se espalhando pelo mundo inteiro. E aí Deus foi levantando outros reformadores. Lembram que Martinho Lutero pregou sacerdócio de todos os crentes. Ou seja, a pregação não deveria ser só direcionada aos monges, aos padres, aos sacerdotes. Mas todo crente fiel deveria ser um sacerdote de Deus. Isso foi contra a igreja, mas era a favor da verdade. Lutero nunca sonhou ir contra a igreja. Nunca foi plano dele, mas era plano de Deus conduzindo Martinho Lutero para libertar as pessoas das trevas. E Deus foi trazendo verdades e verdades, mais verdades. Pode passar o próximo. Pode retornar, irmãos. Depois agora vamos para o período de restauração de toda a verdade.
E esse é o movimento final, a igreja remanescente. A igreja remanescente está descrita em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Agora aqui é identificado Apocalipse, no capítulo 10, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, você vai ver uma descrição da igreja remanescente, a igreja de Deus no tempo do fim. O verso 12 está aqui dizendo: irou-se o dragão contra a mulher. O que quer dizer dragão aqui? Em uma instância, Satanás. Mas em outra instância é o que? O Império Romano, certo? E você vai ver no capítulo 13 que esse Império Romano dá poder à besta. A besta aqui é o poder papal, que recebe o poder do dragão, que tem a mesma conciliação. Mas olha só o que diz aqui: irou-se o dragão contra a mulher. A mulher aqui é o que? A igreja. A igreja de quanto tempo? Desde do tempo de Jesus. Por isso que o Império Romano atinge ali, porque foi no tempo de Jesus que quem era o império que dominava na época? Roma. O dragão irou-se contra a mulher, contra a igreja, e foi pelejar com quem, irmãos? Com os restantes da sua descendência. Então, agora a igreja, que era desde a igreja apostólica até nossos dias, ele foi atacar o remanescente, o restante. Essa igreja, irmãos, não é fundada por homens. Essa igreja é fundada pelo Senhor na profecia, irmãos. Deus assim cumpriu a sua palavra em toda a história, e não seria diferente agora. Deus levanta um movimento que não era de uma só igreja, era dentro de todas as igrejas cristãs, com verdades espalhadas em vários lugares do mundo, não só por um homem, por mais que Deus usou um exponencial. Quem sabe no próximo sermão vou trazer sobre ele, certo? Mas Deus foi liderando o seu movimento restaurador de toda a verdade. Martinho Lutero não pôde pregar toda a verdade, mas esse povo remanescente já tem toda a verdade de Deus. Eu não sei se eu estou falando para alguém aqui que já esteve se embebedando com conteúdo dissidente. Eu, irmãos, nesse tempo que eu tenho de advento, já li todos os livros do dom profético. É como eu falei, já estou lendo pela 10ª vez o Grande Conflito. Mesmo assim, irmãos, não me torna a dizer que eu estou longe de um dia me apostatar. Posso me apostatar. Se eu não vigiar e não orar, não estar sob as mãos de Deus, eu posso sair um dia desta igreja, desse movimento de Deus. Mas eu oro para que um dia nunca saia. Eu peço que Jesus, assim como orou por Pedro, ele continue intercedendo por mim. Certo? Ele falou: orei por ti, Pedro, para que não se desviasse, não largasse. Irmão, se eu falar um pouco do que aconteceu na minha vida nesses 30 anos, irmãos, às vezes tem irmãos que se escandalizam por coisas tão pequenas, não passou um 10º que eu passei. E tenho conhecimento de gente que passou muito mais do que eu. Tudo para ser fora da igreja. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Ellen White fala que hoje o povo de Deus no tempo do fim tem que ser um povo que encontre calor no meio do gelo, encontre coragem no meio dos covardes. É isso que ela fala. Irmãos, eu vou dizer uma coisa que vocês estejam muito preparados para o que eu vou dizer. Hoje nós vivemos na pior época do adventismo em todos os tempos. E ao mesmo tempo, a melhor realização dela também. Parece um paradoxo, mas é isso. Hoje nós vivemos na época em que a igreja está mais ligada ao mundo como nunca teve. Mas ao mesmo tempo, é um período em que o povo de Deus está se preparando como nunca em toda a história. Agora, irmãos, estamos vivendo uma época que não dá mais para brincar de adventismo. Nunca teve, mas agora muito menos. Se você quiser ficar em casa por causa dessa pandemia, pode ficar. Se você não quiser ter comunhão com Deus, pode ficar, que ninguém vai ficar sabendo. Deus está provando o seu povo agora. Deus está provando a sua igreja. Mas ao mesmo tempo é a época que nós estamos tendo a oportunidade de pregar como nunca tivemos. Estamos tendo agora, desde a época da coronavírus.
Nunca, irmãos. A minha esposa, anos sem pregar para a família dela, agora está pregando para toda a família dela. Deus está fazendo um revivamento do seu povo, irmãos. Irmãos, se você acha difícil pregar o evangelho agora, vai ficar muito mais difícil daqui a alguns dias. Mas nós vamos pregar, irmãos, no período que não pregamos de paz, vamos pregar no tempo de guerra. Quem não estiver ciente desse grande conflito, irmãos, infelizmente, está sendo cristão meio aguado. Deus quer ver um povo forte. Você vai sofrer a maior perseguição, não vai ser com os do mundo, vai ser com os da igreja. Ellen White fala que os mais indiferentes da igreja hoje serão os maiores inimigos do povo de Deus. Irmãos, na igreja adventista já passei por todas as escalas, todas as áreas, até pastor já fui. Eu conheço muito bem todos os segmentos da igreja, ninguém precisa me ensinar. Eu já vi muita coisa que escandalizaria muitos irmãos, eu não posso nem contar a metade. Eu não posso contar. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, vocês nunca vão ver em um vídeo meu, alguma coisa, eu condenando e falando mal de A e B da igreja. Porque essa é a menina dos olhos do Senhor. É a menina de Deus, é a igreja de Deus no tempo do fim. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Por mais que ela precise ouvir os seus pecados e entrar em arrependimento, ela precisa ouvir advertências e exortações. Não somente tapinha nas costas, como está acontecendo com muitos pastores. Isso infelizmente. Mas eu digo uma coisa a vocês, irmãos. Nós estamos agora em plena verdade, em plena luz de todos os tempos. Não existe mais verdade nova a ser pregada. A igreja já está com as 28 crenças, estabelecidas, irmãos. É lógico, não quer dizer isso que não vamos crescer na luz. Vai ter verdades que vão ser mais destacadas. Mas verdades essenciais para a consumação final da história do mundo, irmãos, nós já temos todas elas. Ellen White fala que se alguém levantar o marco e vai contra o marco já estabelecido, isso é apostasia. Irmão, se eu estou falando para alguém aqui que nunca leu o dom profeta, está perdendo seu tempo. Ellen White fala que só de duas maneiras o povo de Deus permanecerá em pé nos últimos dias. Quer saber quais são? Você quer saber? Que a verdade é verdade. Eu dizendo ou não, vocês vão viver essa verdade. Então eu vou dizer, tá certo? Conhecimento profundo das Escrituras. Não vai ter cristão nos últimos dias, o último alto clamor, que vai ter um conhecimento superficial da Bíblia. Se você não lê a Bíblia todo dia, irmão, você está se preparando para não ser do povo de Deus no tempo do fim. Se você não ora pedindo, Senhor, me dá luz a tua palavra, você vai ter trevas cada vez maiores. Desculpa que eu estou aqui para falar a verdade. Desculpa, mas eu estou aqui para falar a verdade. Você tem que estudar a Bíblia profundamente. Não é aquela leitura como fosse uma reza. Não, irmão. Eu só consigo ler Gênesis. Não só consigo ler Mateus, só Salmos. É toda a Escritura, toda a verdade. De Gênesis a Apocalipse. Você tem que ter mais conhecimento que o próprio Satanás. Só para você ter ideia. Satanás estuda a Bíblia todos os dias. De começo a fim, ele conhece toda a profecia. Nós, o povo de Deus, tem que conhecer mais do que ele. Porque temos o Espírito de Deus, e ele não tem. Está certo ou estou errado, irmãos? Estou certo ou estou errado? Devemos conhecer mais que Satanás, sim ou não? Sim, irmãos. Mas se você não lê a Bíblia todo dia, não alimenta da palavra de Deus todo dia, eu não gosto de ler a lição, está se preparando. Está se preparando. Eu não leio o dom profético, está se preparando para estar nas trevas. Vai aceitar as heresias, vai aceitar as falsas doutrinas, você vai aceitar. Eu nunca li o grande conflito, irmãos. Tem padres hoje, tem líder da igreja, está lendo o grande conflito e está vendo tudo aqui é verdade. Eles estão estudando. Líderes de várias igrejas, cientistas estão estudando o grande conflito, irmãos. E estão vendo ali tudo se cumprindo a verdade. E nós que somos o povo que tem toda a verdade, não tocamos direito nessas verdades. É triste, irmãos. Médicos. Já teve irmãos que chegou para uma irmã da igreja, não vou dizer o nome, ela foi lá se consultar, foi falar dos problemas, aí ele perguntou, de qual igreja você é? Aí ela falou, eu sou adventista. Você não era nem para estar aqui, você era para estar me ensinando, não aqui, porque já tinha lido já o livro sobre saúde da nossa igreja. Então, irmãos, negar isso não tem como. Mas o que acontecerá, irmãos? Vai chegar o momento, e já está chegando esse momento,
O povo da igreja está mais no mundo que na igreja, mais no mundo que na fé. A maior parte do povo de Deus está onde, irmãos, hoje? Na Babilônia. Vai chegar um momento, no alto clamor, que essa maior parte de Deus vai entrar e vai ocupar os lugares que vão ser esvaziados por muitos de nós. Isso vai se cumprir, está se cumprindo. E o que vai acontecer nesse período, irmãos? Esses que conheciam como Judas, aonde Jesus andava, aonde Jesus comia, o que Jesus fazia. Judas sabia de tudo isso, não sabia? Foi o melhor traidor de Jesus, foi Judas. Não foi os fariseus, não foi os saduceus. Os fariseus e saduceus tentaram prender Jesus quantas vezes, irmãos? Várias vezes, no mínimo 3 anos. Tentando, mas não conseguiam. Mas um dia entrou o papel de quem? Judas na história. E aí entrou o cumprimento da profecia. Assim também, irmãos, quando a maior parte da igreja sair e se declarar contra a verdade, aí, irmãos, já é o fim de todas as coisas. E o que vai acontecer, irmãos? Que agora, com alto clamor, Deus que está com a sua igreja lá fora, na igreja invisível, que já está vivendo verdades que não estamos vivendo. Há verdades, irmãos, que a igreja invisível está vivendo, que nós, a igreja visível, não estamos vivendo. A maior parte do povo de Deus não está. Esse povo que já está vivendo grande parte da verdade vai se unir. Só vai faltar o quê? O sábado. Só vai faltar isso da lei de Deus. Porque eles já estão vivendo grande parte da verdade. E aí eles vão ver o que? Olha só, a gente rejeitava o sábado, rejeitava aquele povo. E Ellen White chega a falar, irmãos, que Deus hoje está poupando muito desses fiéis para não entrar na nossa igreja hoje. Porque se eles entrassem hoje, eles estariam se apostatando. É verdade, irmãos, é forte isso, mas é verdade. É a palavra de Deus. E o que vai acontecer, irmãos? Eles vão se unir conosco. E vão concluir a última mensagem completa final como sendo o 4º anjo, irmãos, de Apocalipse 18, irmãos. Não são os reformistas que pregam heresia dizendo que a igreja adventista é Babilônia. Isso é mentira, irmãos. Não é esse povo. Não é uma igreja organizada contra a igreja visível. Não. Mas é a igreja visível que vai se unir à invisível. O 4º anjo que vai dizer, sai dela, povo meu. Porque esse povo estava lá e vai chamar os de lá para vir para cá. E aí, quando chegar nesse ápice espiritual do mundo, apostasia e treva geral na igreja cristã, no todo, e o povo vivendo em plena luz, são chamados 144 mil, em Apocalipse capítulo 16, capítulo 18, e assim por diante. Esses 144 mil que está descrito no capítulo 14, melhor dizendo, esse povo vai se levantar, e agora vem o juízo final. Qual é o juízo final, irmãos? Clica aí, irmãos. Será a segunda vinda de Jesus. Amém, irmãos? Diz aqui, 2 Pedro, capítulo 3, versos 5 a 7. Olha só o que ele descreve, irmãos. É muito profunda essa passagem. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra. Aqui Pedro está dizendo o que, irmãos? Evolucionismo em alto grau. Pedro está dizendo que nos últimos dias o evolucionismo, o ateísmo estaria grande e prevalecente no mundo. E não só no mundo do mundo, mas no mundo da igreja. Tem igreja defendendo o evolucionismo. Eu não vou dizer aqui um detalhe que não é esse o tema de hoje. Mas igrejas estão se levantando dizendo que o mundo foi criado por etapas. Igreja cristã, não é os incrédulos. E até dentro da nossa igreja tem gente defendendo isso, irmãos. Abre os olhos, mas tem gente defendendo. E muitas outras, terra plana, não sei o quê, está vindo um pacote. Está vindo um pacote. Ah, eu vi isso daqui, irmão, no site de um irmão lá que é da igreja, pregando isso. Ele é ex-pastor, até é pastor ainda. E está devendo. Irmãos, vai acontecer muito disso. O que ele te fala? Grandes estrelas cairão. Grandes estrelas cairão. Irmãos, eu não vou dizer citar nome aqui de pregador, mas tem alguns pregadores que eu admiro muito, irmão. Você tem pregadores da igreja que admira muito? Tem alguns, irmãos, que eu admiro muito. Mas não vai me escandalizar se um desses homens começar a pregar mentira. Não vai me escandalizar. Porque é profecia. E vai acontecer muitos. Grandes estrelas cairão. E vai arrastar muitos. E olha só o que diz aqui, irmãos. Pedro continua dizendo que foi tirada da água, e do meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Interessante, né, irmãos?
Primeiras águas, a água do dilúvio. Segundas águas, as águas do batismo, o juízo de Cristo. O batismo foi o recebimento, irmãos. As águas de novo, irmãos. E agora diz aqui, nesse juízo será diferente dos outros dois. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, não mais com água, como foi o primeiro e o segundo, e nem pela cruz, mas agora será pelo quê, irmãos? Pelo fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, irmãos. Existe hoje, irmãos, alguns lugares do mundo que as pessoas estão construindo cidade marítima. Já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Cidades submarinas, está sendo construída. Não foi isso que aconteceu no tempo de Noé? Os homens ficaram com medo de Deus destruir o mundo de novo, ó. Fizeram uma torre imensa que queria alcançar até o topo do céu. E Deus colocou confusão e virou aquela Babilônia, Babel, a torre de Babel. E agora os homens estão construindo cidades submarinas, porque se cair fogo do céu, lá não vai queimar. É muita ignorância perto do poder de Deus, irmãos. Quando derramar fogo do céu, não vai ficar nada, irmãos. Tudo será destruído com fogo. O dilúvio, irmão, causou divisão de continentes. O fogo de Deus, irmão, vai derreter tudo, qualquer metal, tudo vai ser destruído, vai ficar só crateras. Satanás e seus anjos vão ficar ali. Ninguém mais vai ficar vivo, só ele e os demônios, preso, acorrentado, como diz o livro do Apocalipse, por 1000 anos. E olha só o que diz aqui, irmão. Continua lá, irmão, acho que ainda, não sei se já terminou, né? Mostra ali, isso, o juízo final. E para até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, irmãos. Perdição para aqueles que se perdem e salvação para aqueles que estão sendo salvos. Amém, irmãos? Deus é fiel, Deus sempre teve a sua igreja. E eu quero dizer, irmãos, uma coisa. Assim como foi no tempo de Noé, assim como foi no tempo de Jesus, e assim será em nossos dias, irmãos. Poucos serão os fiéis. Não espere a conversão do mundo como alguns pregam. Conversão mundial, isso nunca vai acontecer, isso é apostasia, isso é heresia, irmãos. Segundo, irmãos, quando fala 144 mil, irmãos, não é literal, é simbólico. Pode ser muito mais, como pode ser muito menos. O que está descrito lá em Apocalipse, irmãos, é as características do povo de Deus, para que eu e você possamos nos identificar. E se eu ainda não estou lá, eu devo me humilhar e me arrepender para estar naquele nível dos 144 mil. E qual será o nível dos 144 mil? É dito que se Deus levantasse, Jesus fala, homens como Noé, Jó e Daniel, nem eles salvariam a sua família. É isso que Deus está esperando. A fé de Daniel, a fé de Jó e a fé de Noé. Pregando, pregando e pregando, sendo rejeitado. Sei que muitos que estão aqui, ou estão ouvindo em casa, ou ouvirão, vão rejeitar e vão dizer que isso aqui é tolice. Eu sei disso. Mas muitos vão crer. Vou estar como Jó. Como Jó Deus quer. Vai sofrer a praga, vai sofrer a epidemia, vai sofrer tudo, e vai bem dizer o nome do Senhor. Essa foi a fé de Jó. Perdeu sua casa, perdeu sua família, perdeu sua herança, perdeu os amigos, perdeu tudo. Mas nunca deixou de ter a fé no Redentor que virá. Jó era adventista do 7º dia. Jó aguardou a volta de Jesus até o fim. E como que? Como Daniel. Mesmo em meio à Babilônia, mesmo em meio à apostasia geral da igreja, intercedia pela igreja. Não largava o povo do Senhor. Daniel ainda considerava como sendo do povo judeu, como sendo de Deus. Daniel era temperante em todas as coisas e fiel à lei do Senhor, de tal forma, irmãos, que os inimigos tentaram procurar em que acusar Daniel. Acharam? Acharam alguma coisa? Hein, irmãos, acharam? Não. Como que o mundo vai investigar sobre nós? Vai ver se na minha vida tem algum pecado. E a minha oração hoje, Senhor, eu quero ter a mesma fé de Daniel, de Jó e Noé. Eu quero ter essas características dos fiéis dos últimos dias. Porque se eu não tiver essas características, infelizmente, irmão, eu não vou estar entre os 144 mil. Eu não sei se Deus vai me poupar disso.
Pelo menos do medo mundial do coronavírus, já escapei da primeira. Não sei se eu vou escapar de outra situação. Já sofri um acidente automobilístico e fiquei entre a vida e a morte já. Deus me poupou mais uma vez. Não sei se Ele vai me poupar ou vai permitir que eu descanse. Eu, irmão, tenho uma impressão comigo, irmãos, comigo. Eu não sei se isso vai cumprir. Pode ser que amanhã vocês vão dizer, poxa, o Edilberto pensava que estaria vivendo tribulação, olha só, ele morreu esse. Pode ser que vocês fiquem sabendo da minha morte. Eu não sei, só Deus sabe o futuro. Mas no meu sentimento íntimo, irmão, que eu vou estar entre a grande tribulação. Não sei se você tem esse sentimento. Eu não sei, mas por tudo que já passou na minha vida, e tudo que está acontecendo, e o que eu enxergo da visão mundial, irmãos, eu espero estar preparado para esse dia, irmãos. Eu não oro a Deus, Senhor, me poupe da tribulação, me leve antes. Eu não oro assim, irmãos. Eu oro, Senhor, se for para descansar, que eu descanse em Ti. Mas o meu desejo é estar pregando e levantando essa tocha, como o irmão acabou de cantar, até o final, irmãos. Eu não sei, eu posso passar por maior escândalo e ridículo que foi nessa igreja e fora dela, mas eu quero estar permanecendo firme até o final, irmãos. Esse é o meu desejo. Já vi muitos tombarem da fé e caírem fora. Muitos que eram grandes levantadores, hoje estão derrubando gente na fé. Eu quero estar permanecendo firme até a volta de Jesus. E a minha pergunta é, você também quer a mesma coisa? Não espere encontrar nesta igreja, agora dizendo assim, igreja, seja local ou outro, grandes maravilhas, não, irmãos. Espere desafios e lutas. É como eu falei, que Ellen White fala, encontrar força nos fracos, coragem nos covardes e calor no frio. Não é a melhor fase. Mesmo assim, o convite de João Batista era que venham. Deus está chamando, venha. Venha para esta igreja visível e se prepare para a volta de Jesus. Que eu e você possamos estar firmes até esse dia. Agora nós vamos cantar este hino. Não desistir. Irmãos, há momentos que somos tentados a desistir. É como diz, jogar a toalha. Mas pela graça de Deus e pelo seu poder, Ele nos convida a continuar firme nos seus caminhos. Não desistir, Cristo vem logo. Vamos colocar de pé, chamar o jovem aqui para a regência, o jovem que vai estar regendo, que nós possamos permanecer firmes e nunca desistir deste caminho, porque pouco tempo passará e Ele voltará. Amém. Te sente sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir. Breve aurora de raiar, não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá,
em breve vai regressar. O dilúvio veio o primeiro, Jesus veio na cruz no segundo, e Ele voltará como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores agora para terminar. E depois não haverá mais a quarta história, não haverá mais. O fim é agora de todas as coisas. A história confirma essa mensagem. Nós temos a palavra de Deus, agora só falta você decidir. Qual é a sua decisão hoje? Aceitas a Jesus como teu único Salvador? Aceitas a Cristo como o Rei dos Reis? Aceita-o como seu advogado junto ao Pai? Você aceita? É sua decisão agora, não é depois. Não é mais tempo. Pode o seu nome estar rolando agora no juízo. Pode ter o meu nome estar passando agora no juízo investigativo. Pode nesse momento ser a sua decisão eterna. É o tempo que vivemos, irmãos. É o tempo final da história. Você se decidiu? Você tomou decisão? Eu estou como Noé aqui agora. Você vai ser um Noé da vida. Você vai pregar e muitos vão ridicularizar. Não espere a conversão mundial. Não haverá mais um grande avivamento mundial. Haverá uma pregação mundial que está acontecendo já. Mas não haverá mais um revivamento como no tempo de Miller. Ou no tempo da reforma da igreja apostólica. Não haverá mais. A maior parte vai se unir à besta. Diz Apocalipse que o restante da terra aceitará o quê? A apostasia geral do que está descrito em Apocalipse 17, 18. Já está ali, irmãos. Não espere, a igreja vai pregar e milhões vão se comer. Não vai ser mais isso, irmãos. Desculpa dizer a verdade, mas é isso que vai acontecer. Haverá conversões? Haverá. E está acontecendo. A igreja está batizando hoje a mais ou menos 3.000 pessoas por dia. Hoje a igreja batiza isso. Está acontecendo, irmãos. Está esperando o quê, irmãos? Ficar fogo assim na sua cabeça, irmãos? Não vai acontecer isso, irmãos. Lede a palavra de Deus, irmãos. Mas nós vamos curar, vamos pregar, vamos salvar. Naquele último sábado que eu preguei aqui, irmãos, eu encontrei um senhor na rua. Ele falou dele, coloquei a mão sobre ele e orei por ele, irmãos. Deus está movimentando a sua igreja, irmãos. Poucos no meio de nós fazem isso. A maior parte é feito lá, mas Deus está operando com os seus, Irmãos, clame ao Senhor agora pelo derramamento do Espírito Santo na tua vida, porque já está acontecendo na vida de muitos, irmãos. E muitos desses que estão derramando o Espírito sobre eles vão ser chamados de fanáticos dentro da igreja. É isso que diz a profecia, irmãos. Você está esperando o quê, irmãos? O que você está esperando para entregar a sua vida a Cristo? Essa é a decisão. Eu quero receber a plenitude do Espírito agora, não é daqui 100 anos, daqui 50, é agora eu quero hoje, agora. Então eu quero orar por você, para ser um Noé nesses últimos dias, para ser um João Batista nesses últimos dias. Vamos orar. Querido Pai, Senhor nosso Deus, nós estamos no fim do fim da história. O juízo mundial, o último, está para acontecer. Jesus está para voltar. Mas nós não podemos desistir, porque Noé não desistiu, João Batista não desistiu, mesmo diante da espada, ele não desistiu. Assim nós também devemos estar firmes e fortes nesses últimos dias, nos ancorando na tua palavra. Pela mesma palavra devemos alimentar nossa fé. Não é por burbúrios, nem por vãs filosofias, nem peças teatrais, mas pela verdade que está na tua palavra. E sobre ela devemos estar alimentando a nossa vida, respirando e movendo-nos. Ó Pai eterno, se algum aqui que está nesta hora pensou em desistir e sair, salva-o, ó Pai. Que teu Espírito esteja trabalhando profundamente agora neste coração que está ouvindo a tua palavra. Porque, ó Pai, não é fácil ser cristão, ver genuíno nesses últimos dias. Vivemos na pior geração, mais perversa da história. Nunca houve uma história misturando tanta verdade com mentira como está agora nesse nosso terceiro bloco.
mas queremos estar fortes contigo. Doa o que doer, caia quem ter que cair, mas queremos permanecer firmes ao teu lado, pelo poder do teu Espírito, pela unção do Espírito Santo e pela tua graça salvadora. É o que nós te clamamos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Que Deus abençoe, te use e te guarde, e permanecemos firmes, irmãos, firmes na fé, até a volta de Jesus. Esse é o meu desejo e minha oração. Amém.